O meu anjo da guarda, ele apareceu e me falou que eu deveria usar uma alegoria, né, uma figura, digamos assim, do cotidiano, algo que fosse relativo ao combate, algo que as pessoas pudessem entender, né, um combate, uma luta, que é o que é. A verdade é essa: o combate espiritual é uma luta, é um enfrentamento mesmo do mundo espiritual que nos influencia. Quando as pessoas pensam em combate espiritual, pensam em exorcismos e coisas do gênero, mas não é só isso. Isso é uma parcela, né? Combate espiritual nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, situações do maligno que interferem na sua vida sentimental, situações do maligno que interferem na sua vida profissional, situações do maligno que interferem com a sua saúde, e assim por diante. Então, o combate espiritual, ele se dá diariamente. E tem uma coisa curiosa: você aceita ou não aceita, não interessa. O combate espiritual é para todos. Para quem não quer acreditar, ou para quem acredita. Para quem não quer participar, ou para quem quer. Então a melhor coisa que você pode fazer é saber que na nossa vida terrena, em primeiro lugar, as coisas se dão no plano espiritual. E depois as coisas se materializam aqui no nosso plano. Essa é a ordem. Já dizia no Pai Nosso: assim na terra como no céu. Ou seja, primeiro acontece no céu e aí assim na terra. Não é isso? No início era o verbo se fez carne. Notem que, em primeiro lugar, há o abstrato. Em primeiro lugar, há a parte espiritual. E depois, sim, ela se materializa. A mesma coisa se dá conosco. Então, a parte espiritual, onde há essa luta, esse enfrentamento de forças do bem e forças do mal, vão influenciar a nossa vida. Essa é a ideia do combate espiritual. Então, mesmo que você não acredite, esse combate espiritual está influenciando a sua vida agora. E para aqueles que acreditam? Bom, depende. Você acredita e toma alguma providência a respeito? Ou você acredita e fala: bom, deixa para lá, né? O que eu vou fazer? O combate espiritual, ele exige a sua participação. Como toda questão de oração, o combate espiritual exige que você participe ativamente, constantemente. Ou seja, o combate espiritual é para o dia a dia daquele que gosta de oração, que gosta de ter uma vida espiritual. Eu já contei nesse livro aí que o pessoal me pediu para assinar, o livro que tem a minha foto aí, Você Pode Falar com Deus. Já contei a história do encontro que eu tive com uma força do mal, com um anjo caído, um demônio, né? E naquele momento não era para mim nenhuma surpresa, porque desde criancinha, desde que eu era pequeno, esses espíritos malignos vinham e incomodavam muito lá a vida da minha casa, da casa dos meus pais, do meu quarto. Então, algumas vezes, eu era muito pequenininho ainda, dormia num berço, e eles vinham sacudir o meu berço, mudavam o berço de lugar comigo dentro, portas e janelas que batiam durante a noite na casa. Casa, modo dizer, era um apartamento pequenininho em Copacabana. Era onde eu morei nos meus primeiros anos com meus pais. E
eu via essas criaturas e do jeito da criança falar, eu conseguia proferir algumas palavras e falava: mamãe, ele pega fogo, ele joga fogo, e falava umas coisas assim para ela, ela ficava assustada. Mas eram ataques do maligno. A diferença é que na minha vida, esses ataques acabavam transbordando para o plano físico também. Então, acabavam acontecendo os fenômenos físicos, que, bem da verdade, prosseguiram pelos anos afora, né? E a gente mantém a casa lá com muita oração, mas eventualmente um ou outro fenômeno acontece por ataque do maligno, não tem jeito. A vantagem é que as pessoas que me conhecem, convivem comigo, moram comigo, não tem medo desse tipo de coisa. E aí entra outro detalhe: o importante é que você não tenha medo. Então, o bom lutador, aquele que se propõe a combater, o bom combatente, o bom lutador, ele não tem medo. Se ele tem medo, ele não serve para aquela função. Você não pode se colocar numa posição de luta se você tem medo. Você tem que vencer o seu medo, controlar o seu medo. Esse aqui é o detalhe. Melhor dizendo, controlar o seu medo. Então, algumas pessoas me procuram e falam: lá em casa acontecem os fenômenos assim, assado, meu filho, minha filha, e eu tenho muito medo e tal. Não, ter medo é natural, mas o problema é, você controla o seu medo e consegue, diante da situação de combate, raciocinar. Você consegue estar ali raciocinando, você consegue compreender o que está acontecendo. Você tem vontade de fugir é uma coisa, agora você fugir efetivamente é outra, né? Então, o bom lutador é aquele que ou não tem medo, ou então ele tem medo, mas controla o seu medo. Então, a primeira coisa é essa: não tenham medo, ou se tiverem, controlem seus medos com relação ao mundo espiritual. A segunda coisa é que os ataques espirituais, eles acontecem na medida em que Deus permite. Deus Pai manda em tudo, tudo. Não há a menor dúvida disso. Mas, por razões que muitas vezes a gente desconhece, Ele permite que essas criaturas espirituais nos ataquem. Qual é o fundamento disso? É que nós devemos aprender alguma coisa dali. Aprender algo. Geralmente algo que seja relacionado com a nossa verdadeira conversão. Algo que seja relacionado com a nossa vida espiritual, ou com alguma mudança de atitude radical que nós devemos ter no trato das outras pessoas, ou até com relação à nossa autoimagem, coisas do gênero. Então, Deus permitiu que isso acontecesse. Outro fator é que você não deve pensar que se você fosse santo, isso não aconteceria. Por quê? Na vida dos santos, são vários e vários relatos de ataques espirituais. O Padre Pio, que esteve aqui conosco, por exemplo, relata, e as pessoas que conviveram com ele relatam também, vários ataques onde inclusive ele ficou fisicamente machucado, né? Onde o demônio se materializou na frente das pessoas e o atacou. Então a questão não é ser santo ou não ser santo. Isso acontece com quem é santo e com quem não é. Uma outra questão: você precisa ter fé. O ataque espiritual, ele é mais eficiente em cima daqueles que não acreditam. Geralmente ele é destruidor em cima daqueles que não acreditam. Acabam com a vida da pessoa, levam a pessoa às drogas, à destruição, a uma série de coisas ruins. Destroem a pessoa completamente. Então é importante que você se apegue na sua fé. É importante que você queira Para mim, vem com eco, eu nem sei.
Então, para que você se saia vencedor num combate espiritual, é preciso ter fé. Sem fé, a sua oração, ela não passa daqui do teto, ela não vai, ela não tem força. De que adianta o lutador ter a sua técnica, se quando ele dá o soco, aquilo não tem força? O seu adversário não vai recuar, ele vai continuar vindo para cima de você. O que dá a força da oração é a fé. É a fé. Você pode ler a mais bela oração de combate espiritual, mas se no seu coração e na sua mente a fé não comanda as ações, você não vai ter a força para expulsar aquele ataque da sua vida. Então, na realidade não existem fórmulas. Claro, existem orações mais apropriadas, melhores do que outras, pode ser. Mas o que move a oração, o combustível, o motor da oração é a fé. A fé acompanhada da sua concentração, da sua determinação. Então, o bom lutador tem fé e tem disciplina, tem foco. Ele está concentrado na sua vitória. Ele domina o seu medo. Ele sabe que ele precisa participar de um combate espiritual pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pela sua vida, não importa. E ele se dedica àquilo todos os dias, mas com disciplina, com foco, com concentração e com fé. Esses atributos têm que estar presentes se você quer vencer. Se você quer sair vitorioso na sua vida, quer quebrar essas barreiras, desamarrar esses nós que essas criaturas malignas podem colocar na sua vida, tem que ter disposição, tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina. Eu vou rezar pela minha vida todos os dias ao acordar, nem que sejam 10 minutos, eu vou ajoelhar ali do lado da cama e vou rezar. Entenderam? Disciplina, vontade, foco e fé. E fé. Muito bem. Num combate espiritual, como todo combate, a pessoa que está ali guerreando, ela vai sofrer alguns golpes. Claro que vai. É muito difícil que uma pessoa entre num combate e saia ilesa, sem sofrer nada. E aí, isso me faz pensar um outro detalhe. Eu vejo, acompanhando aí no Brasil inteiro, né, o pessoal que reza comigo, e muita gente joga a toalha logo no início. As pessoas começam bem, rezando, confiantes, e aí ela sofre uma derrota, 2 aqui, 3, não dá mais. Não é para mim, eu apanho muito. Aí começa a dizer aqueles ditados que não tem menor sentido, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é isso? Um monte de ditado idiota, né? Esse é um. Então o sujeito começa a jogar toalha. No que ele começa a se entregar, achando que está tudo em paz, o inimigo dá um tempo para que ele acredite naquilo. Aí ele para e pensa, olha, é melhor não rezar. Tá vendo só? É melhor não rezar, acabou o ataque, olha que beleza. Só que aí logo depois, o inimigo toma conta de vez. Então, na verdade, você tem que ir combater sabendo que é possível que você tenha nesse plano algumas derrotas, alguns ferimentos, alguns machucados. Claro que vai ter. Se eu for pegar a minha história toda até aqui, eu perdi as contas já, de quantas vezes eu perdi, quantas vezes eu apanhei. É incontável o negócio. Mas eu nunca desisti, senão não estaria aqui. Falei para o padre, ontem, sexta-feira normalmente, trabalhei normalmente, cheguei em casa, tudo bem, fui dormir. Quando eu fui acordar ontem, eu não conseguia me mover. Eu tenho um problema no quadril, de artrose, não conseguia, minha perna não andava, não conseguia.
E nessa hora é curioso, né? Quando você tem... As pessoas que têm alguma doença assim crônica, elas sabem disso, né? A gente até esquece a dor. A dor não é o problema é como é que eu vou fazer para chegar lá. Então eu ficava, o que é isso? É algum ataque para me impedir de ir lá falar para o povo lá em Belo Horizonte? Claro que é. E aí eu rezei e tal, falei com a minha irmã que é médica, ela me deu um remédio e tal, fomos rezar, pum. Quando chegou hoje de manhã eu consegui, falei, olha, vou embora, vamos lá. Porque eu não desisti, eu poderia ter dito assim, não vai dar. Eu não consigo me mexer, não vai dar, consigo abaixar, não consigo levantar a perna, não consigo... Então vou ter que ligar lá para o Padre Oscar e dizer que eu não vou. Mas se você é uma pessoa experiente no combate espiritual, você nunca vai fazer uma coisa dessas. Você não admite a vitória do inimigo nunca. Ele pode ter me causado um problema, ele pode ter me machucado bastante, doeu muito, mas eu continuo de pé. O que acontece se eu continuo de pé, lutando no ringue? O meu adversário, imaginem a cena, o meu adversário me dá um soco, 2, 3, com toda a força que ele tem. E aí ele bate em mim e eu não caio. Ele bate e eu não caio, bate e eu não caio. O que será que ele vai pensar? Ele vai ficar feliz? Ele vai ficar confiante, vai? Ele vai falar assim, estou batendo muito, né? Eu já ganhei. Pô, se você começa a bater no sujeito e o sujeito não cai, você vai ficar preocupado, não vai não? Vai pensar assim, vem cá, de que esse cara é feito? Pensa bem, a primeira coisa que ele vai pensar, meu Deus, eu bati com a máxima força que eu tinha, o sujeito não caiu, o que eu vou fazer com esse homem aqui? E mais, já dizia o ditado, esse ditado é válido, que bater cansa. Bater cansa. E o sujeito vai recuar. Foi exatamente o que aconteceu. Ele me bateu no sábado o dia inteiro. Quando ele viu que toda hora que alguém me perguntava, falar, eu vou lá, eu estarei lá, ele recuou. Falou, esse cara para lá. Brincadeira esse cidadão aí, olha só, bati nele o dia inteiro, o cara está aí, ó. É essa a função. Uma vez eu vi um cidadão lá dando entrevista, numa luta esportiva até. Era um sujeito muito simples, assim, um cara humilde. E o entrevistador perguntou para ele qual era a grande qualidade de um lutador, né? Você é o cara que faz isso, faz aquilo. E aí, qual é a tua grande qualidade para ser um grande lutador? E o sujeito respondeu, olha, bom lutador é aquele que sabe apanhar. Aí o cara parou, olhou para a cara dele, como é que é? O bom lutador é o que sabe apanhar. Aí o cara falou, mas por quê? Ele falou, porque bater é fácil, quero ver aguentar. Quero ver você aguentar, fica de pé, você fica de pé. Aí o cara parou para pensar, Ele falou, então, o sujeito que fica de pé é o lutador duro. O adversário já vai preocupado, fala, poxa, esse homem aqui olha, ele fica de pé, para derrubar é muito difícil. E aí quando ele enfrenta a sua resistência, ele recua. Ele fala, olha, esse aqui é um adversário duro. Eu me lembro bem, aquela senhora que eu também já falei no meu livro aí, no Você Pode Falar com Deus, falei sobre a vida dela, um pouquinho da minha relação com ela, que me ensinou muito quando era garoto. Ela tinha uma capacidade extraordinária de enfrentar um combate espiritual. Fisicamente, ela era uma mulher frágil, muito doente e tal. Ficava facilmente doente, tinha medo das coisas, mas se você dissesse para ela assim, eu estou com um problema tal, é um problema espiritual, ela era capaz de sentar com você todos os dias e enfrentar com uma força inacreditável o mal. Eu nunca vi, em toda a minha história, o mal superar a força daquela mulher. E uma vez eu me lembro que o sobrinho dela foi sequestrado. O sobrinho dela foi sequestrado no Nordeste. Sumiram com o rapaz. Rapaz jovem, se eu não me engano era recém-casado, criança pequena, aquela coisa triste. E aí já começou aquela coisa na família de a polícia não conseguia encontrar, morreu. E os dias se passando, né, sem notícias. E eu me lembro que ela então instituiu um grupo de pessoas para rezar por aquela causa.
No primeiro dia que nós fomos lá, ela falou assim, ó, isso aqui é uma causa espiritual. Falei, mas como espiritual? Sequestraram o rapaz? É espiritual onde? Não, porque toda causa tem raiz espiritual. Então, esse problema tem raiz espiritual. Nós vamos, não está a polícia atrás, todo mundo atrás, mas nós vamos direto na causa espiritual. E nós vamos fazer isso todos os dias. Como é que nós vamos fazer isso? Aqueles que puderem vão jejuar, vão ler um trecho da Bíblia, clamando esse trecho da Bíblia sobre essa situação para a libertação do rapaz, e vão rezar o terço. Quem puder, se confesse, vá à missa, e na hora de receber a comunhão, diga para Jesus, ó, libertação do fulano de tal. E assim foi, não era um grupo grande não era grande, mas assim foi. Um belo dia, o rapaz aparece na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, não sei quantos quilômetros de onde ele morava. Está lá o rapaz, solto. E aí, ele vai para casa, aquela coisa toda, e aí encontram ele. Ele diz que pensou, claro, que ia morrer, porque ameaçavam ele, eu vou te matar, aquela coisa toda, horrível. E ela fala para ele, no frente de todo mundo, ela diz para ele, quem te libertou foi a oração. Foi a intercessão da Virgem Maria, São Miguel e os anjos. Então, a partir de hoje, você vai agradecer. E o sujeito, de fato, passou a rezar, ficou grato. Uma outra situação curiosa, dessas coisas de combate espiritual, né? Era uma situação que, quando eu comecei a dirigir o grupo de oração, eu comecei a dirigi-lo no apartamento da minha mãe. Eu era muito jovem, e eram poucas pessoas, deviam ser umas 20 pessoas, mais ou menos. Na realidade era para ser um grupo de jovens, mas aí como eu comecei a falar as coisas e dar mensagens, aquilo ali acabou com um grupo de jovens, e veio gente de tudo que era jeito. Mas acontecia algo curioso, era sexta-feira à noite o grupo. E sempre que a minha mãe, toda sexta-feira, ia acender as luzes antes de começar o grupo, as luzes em sequência iam explodindo do corredor até a sala dela. Explodia tudo. Era um ataque espiritual, né? Toda vez. E ela não aguentava mais aquilo, porque tinha que dar um trabalho. Ia lá trocar lâmpada, comprar outra. Toda sexta-feira aquilo. E ela jogava água benta, não sei o que. Não é possível e tal. E ela foi levar um exorcista lá em casa, na época. Era o Frei Inocêncio. E levou também um outro exorcista, que era o Padre Nelson. Eles já eram velhinhos e tal. E quando eles chegaram lá, eles falaram assim, olha, isso aqui é para impedir a obra de Deus, eles estão querendo botar medo para ver se isso para, porque esse aqui é um núcleo importante de oração. Parece coisa pequena, mas as pessoas que vêm aqui têm muita fé, rezam umas pelas outras, pelas situações dos outros, e acaba dando um resultado. Então o demônio vem para combater. De fato, aquilo assustou algumas pessoas, ficaram assustadas e não queriam mais ir, né? E aí foi feito lá o exorcismo, né? E nós passamos a preparar a oração da seguinte forma. Eu liguei para essa senhora, ela nessa época não estava no Rio de Janeiro, e ela me disse assim, olha, é preciso que você comece a preparar o lugar. Então você pega a água benta, vai rezando pela casa e jogando água benta pelas paredes e pelo teto, mas vai rezando o credo. Mas tem que ser o credo? Tem que ser o credo. Então vai rezando o credo, tem que ter no mínimo 10 credos aí, e roda. Depois que der os 10 credos, você para no lugar onde vai ser o lugar que é o problema, para lá, abre, reza Efésios capítulo 6, a armadura do cristão, reza ali, chama São Anjo da Guarda, reza para ele, reza para São Miguel, chama os santos e diz para Nossa Senhora, o seu grupo está pronto, é a senhora que vem aqui cuidar. Nunca mais deu problema. Aí o problema foi outro, que não cabia mais tanta gente lá, a gente não podia mais fazer a oração lá, o pessoal do prédio estava reclamando muito, fomos fazer na igreja. Então, como é que eu posso resumir a questão do combate espiritual? Mesmo que você tenha medo, domine seu medo. Eu sei que na hora, se acontecerem determinados fenômenos,
A coisa assusta, eu sei. Não tenha medo. Pense, se eu sou um filho amado de Deus, de Maria, se a Virgem Maria está comigo, São Miguel está comigo, meu anjo da guarda está comigo, ele pode gritar o que ele quiser comigo, mas ele não pode fazer nada comigo. Ele não vai fazer nada comigo. E eu vou ficar e vou enfrentar. Então, domine o seu medo. Fundamental, a fé. Em quê? Óbvio, fé, que você tem um anjo da guarda que está ali para te proteger. Que São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste, se você chamar, eles virão. Virão para te defender. Mas, fé, que a Virgem Maria, você leu no Apocalipse, ela esmagou a cabeça do demônio, ela tem o poder. Chame a Virgem Maria, chame, ela virá. Outro detalhe, concentração. Vai para cima daquele problema e fica lá, rezando em cima, pedindo libertação daquilo. Não esmoreça com as derrotas. É normal, é do jogo. Ninguém ganha sempre. Mas o mais importante não são essas pequenas batalhas, é a batalha final. A guerra não é feita de uma batalha só. Perder uma batalha é normal, mas perder a guerra não. Então, as derrotas podem acontecer. Não abaixe a sua cabeça. Não pense que você é menor que ninguém, porque você não é. Não pense que você é mais fraco espiritualmente, porque você não é. Todos nós temos Deus aqui, ó, no coração. Vocês não cantam? Deus habita no meu coração, mas é só da boca para fora? Então você tem Deus em você. Deus está lá no interior da sua alma, no seu íntimo. Se você tem Deus com você, você não é mais fraco que nenhuma pessoa. Você é forte, muito forte, muito. Acredite na força da sua oração. Acredite que você pode. Então, não baixe a cabeça para as derrotas. Acredite que você consegue. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou conseguir. É isso que você tem que repetir para você. É isso que você tem que repetir para aquela situação que está ali. Tudo bem, não foi hoje. Não tem problema. Eu sei que eu vou ganhar. Eu sei. Repita para você. Se for necessário, repita em voz alta para você. Faz a tua oração de manhã, levanta e antes de sair fala assim: eu sei que Deus está aqui e que eu vou ganhar. Eu sei. Repita quantas vezes você achar que for necessário. Repita. Confiança. E mais, se você se achar muito debilitado, fale para você mesmo: a força não vem de mim. A força vem de Deus. A força vem do mensageiro dele que está aqui comigo, meu anjo da guarda. É deles que eu tiro essa força. A força vem da Eucaristia que eu tomo, de Jesus Cristo vivo. Note, vivo, não é morto, é vivo. Vivo e poderoso. É dali que vem a sua força. Claro que você pode vencer. E mais, não limite por baixo o seu poder, a sua intercessão. Não limite por baixo. Ah não, mas esse pedido aqui já é demais, né? Tem gente que fala isso para mim. Não, isso aí já é demais, aí é pedir muito. Não, peça grande, peça muito grande, peça o maior que você puder, tudo que você tem direito, tudo. E deixa Deus decidir. Deus é Deus, mas faz o seu papel. Agora, se você já chega para Deus e diz assim: Deus, eu na verdade preciso de um balde d'água, mas eu acho que eu não sou digno, então se você me der meio copo desse aqui já está legal, tá? Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Isso é a oração que se faça? Que oração é essa? Não, eu quero o balde, a não ser que o senhor tenha outra coisa melhor para me dar. É assim que eu falo com ele: eu quero tal. Agora, se o senhor tiver melhor, esquece, me dá melhor. Eu estou aqui embaixo, né? Não estou vendo, o senhor está de cima. Pode ser que o senhor tenha uma ideia melhor que a minha. Então vamos fazer o seguinte: o meu está aqui.
mas tiver um plano B melhor, é esse que eu quero. Você entendeu, Deus? Você entendeu? Você vai me dar. Você vai me dar. E se a situação estiver muito feia, você pode pedir um sinal. Fala assim, ó, estou no meio de uma guerra terrível. Senhor, a guerra está horrorosa aqui. É bomba para tudo que é lado caindo na minha vida, eu não consigo ver nada. Eu queria um sinal para saber se vai dar, se eu estou bem. Pede. Eu preciso de um sinal. Eu contei, acho que foi no outro texto, já me lembro, que é tanta coisa que eu não me lembro. E eu estava com um problema sério, agora, recente, fui para a comunhão. Na hora que eu estou andando na fila da comunhão, tem uma imagem de São José na esquerda, na igreja, começa a jogar uma luz em cima de mim, uma luz esverdeada forte. Aí eu, aquela coisa, né, estudei em colégio de padre, você não fica olhando na hora da comunhão, né? Senão o padre brigava. Aí o padre dizia, não, você tem que olhar para frente, não pode ter braço não sei o quê, não, corrigia a gente, né, o padre, lá no colégio. Eu não ficava olhando. Aí daqui a pouco eu me toquei, falei, mas não tem nenhuma luz ali verde. Aí virei para olhar. Quando eu virei para olhar, na frente da imagem estava o próprio São José. Aí eu fiquei naquela, vou lá ou vou aqui, né? Bom, estava na fila da comunhão, comunguei, fiquei pensando, espero que ele não saia de lá, porque eu tenho um negócio para falar para ele, né? Vou pedir tudo, né? Mas segura aí que eu estou chegando. Aí dei a volta na igreja assim e tal. Aí minha mulher foi pro banco, olhou naquela que ele diz assim. Ó, aí dei a volta. Aí parei na frente dele assim discretamente, como tinha a imagem, não tinha problema. Falei com ele assim: estou precisando de uma graça. Ele falou: eu sei, eu vim aqui porque você está precisando dessa graça. Eu falei: então, você não vai fazer nada? Aí ele falou: eu não vou fazer nada? Eu estou aqui para isso. Eu falei: então faz agora. Aí ele falou: ouve o que vão dizer no microfone. Aí eu virei pro. Aí o padre, do nada, pegou e falou assim: ah, não, eu queria dizer umas palavras sobre tal fulano. É isso. E largou. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Aí eu fiquei enlouquecido, envergonhado, né, com São José. Falei: poxa, cobrei de São José, olha aí, tapa na cara. Aí falei para ele: pô, legal, agora eu estou bem, voltei. A semana seguinte o problema piorou. Muito, mas muito, muito. E eu falei com a minha esposa, falei assim: pô, São José, qual é a dele? Mas eu pedi um negócio para ele, estou aqui no meio de uma guerra, rezando todo dia, e nada, e piorou muito. E agora? Aí ela falou: como é que pode? Você vê o homem na frente, o homem te fala, saiu o que eu ouvi lá, o sujeito disse na missa, e você ainda tem coragem de duvidar? Eu falei: mas que eu tô nervoso com esse troço e tal. Tudo bem. Aí, uma primeira etapa do problema, na outra semana, depois dessa coisa horrível, deu certo. Aí eu fiquei super envergonhado. Falei: pô, São José. Aí fui lá agradecer para ele. Falei: pô, São José, no meio da guerra, né, anjo para cá, diabo para lá, aí você foi lá, né, me deu um apoio e tal. Você é um cara legal, desculpa aí, eu não acreditei muito e tal. Aí ele falou assim: não, então tudo bem. Fica firme, mas não abaixa a guarda. A guerra continua. Falei: vamos lá, vou me empolgar. Aí fiquei bem, né? De novo lá em cima para as outras etapas, tal. Aí tomei uma outra derrota braba. Aí eu também dei uma caída. E na hora que eu entrei na igreja lá, sempre a mesma igreja, lá onde eu moro, né? Aí eu entrei na igreja um dia para missa e estava meio abatido, né? Na hora que eu entrei, eu falei assim: pô, São José, vai me desculpar, dá outro sinal aí. Só mais um. É porque eu não estou bem, mais umzinho só. Aí na hora que eu fui sentar no banco, entrou um homem com uma camisa. O homem era muito grande, era um cara enorme assim, com uma camisa branca, escrito os dizeres, que era exatamente o que eu precisava. Sentou na minha frente o cara com o raio da camisa. Aí eu falei: não é possível. Aí eu cutuquei a mulher, falei: olha só. Aí ela leu, falou: nossa, nunca vi isso aqui. Eu falei: você sabe que eu pedi um sinal para São José ali na entrada? Ela falou: outro? Eu falei: mas sabe como é que é? Tem hora que a fé dá aquela, né, quebrada e tal. Nossa, como assim? E agora? Agora você para, né? Eu falei: não, agora parou, não vou pedir mais nada, porque ficou escancarado e vamos ganhar. E assim que é, né? Claro que você não vai ficar pedindo sinal para São José, que o homem tem mais o que fazer, né? Eu também não fico fazendo isso, é que estava muito ruim, eu estava mal e tal. E por algum motivo, Deus permitiu que ele viesse me ajudar. Mas em momento nenhum eu desisti. Parei as minhas orações? Nunca.
Está lá o texto todo dia. Está lá lendo, né? Eu até falei com o padre, eu ultimamente não tenho tido tempo de ler livros de teologia ou espiritualidade católica, nada. Mas a Bíblia eu sempre leio, estou lá sempre. Todo dia tem que ler um trecho da Bíblia. Palavra viva, né? No combate é importante. E o jejum não pode faltar no combatente. Então eu me programo para pelo menos uma vez, é pouco, deveriam ser 2, mas pelo menos uma vez na semana, jejum. Jejum, oração, faço as minhas entregas, confissão, comunhão, isso tem que ter. Aí você vai pensar assim, mas dá muito trabalho. Sim, mas para ganhar uma luta dá trabalho, e muito, tem que ter muita paciência. Bom lutador tem paciência. Bom lutador se mata lá na academia de treino para poder competir, não é verdade? Olha esses caras que vão para as Olimpíadas agora. Acho que tem moleza ali? Para ninguém. E nós também. Qual é o nosso treino? Oração, 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 oração. Leitura da palavra, comunhão, jejum. É isso aí. Não dá para ser diferente. Não existe uma fórmula fácil. Fácil não tem. Principalmente porque está escrito na Bíblia. Não é o discípulo maior do que o mestre. Se o mestre passou por tudo aquilo que ele passou de sofrimento, por que você não vai sofrer? Para chegar ao paraíso, ele passou por tudo aquilo? Claro que nós vamos passar por sofrimento aqui. Todo mundo. Não existe isso. Não tem exceção. Não tem. Mas nós vamos passar lutando, mostrando serviço. E nós vamos mostrar para o adversário, para os demônios, para os espíritos malignos, que nós estamos de pé, que não vamos ser presa fácil, que eles não vão chegar aqui, vão entrar, vão fazer o que quiserem, não vão mesmo, mas não vão mesmo, entenderam? Nós não vamos dar nada de mão beijada, não existe isso, nós não vamos recuar, nós vamos para cima, é assim que é, e é isso que Nossa Senhora espera de nós. É isso que significa que ela é a rainha dos anjos que esmagou a cabeça da serpente. Ou você acha que ela não teve trabalho para esmagar a cabeça da serpente? Até hoje ela vive em luta com o raio da serpente, gente, olha aí. Até hoje, né? São Miguel então não para, coitado. O negócio é diário. Nós também. Agora, uma coisa é você ficar assistindo a guerra sentado no meio do campo de combate, levando tiro, levando soco, pontapé. Outra coisa é de pé, guerreando, lutando pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela sua vida profissional, pela sua vida afetiva, pela vida dos seus filhos no colégio. É isso aí, a gente tem que mostrar serviço. Deus espera isso de nós. E mais, espera que nós também lutemos por outras pessoas, chama-se intercessão. Façamos isso com amor, com dedicação, sem esperar nada em troco. Poxa, se eu não tivesse tanta gente que reza por mim, eu não teria a menor condição de estar aqui. É muita gente, tem dia que eu até esqueço e depois quando eu vou dormir eu falo, poxa, eu não rezei nenhuma Ave Maria pelo fulano lá. Mas é assim que é. Rezemos uns pelos outros. Vamos incorporar também o combate para ajudar os outros, né? Aliás, o livro do Padre Oscar é excelente sobre combate espiritual. Eu recomendo. Não tenham medo. Não desanimem com as derrotas. Tenham paciência com vocês e com as situações. E tenham fé. Vocês podem. É isso que eu posso dizer para vocês. E nós vamos começar as orações aí. O Padre Oscar vai se juntar a mim e nós vamos rezar. Tá bom? Amém.